Muito boa noite. Estamos dando início a mais um tema do curso de conhecimento de si mesmo. Reiteramos de que este curso é passado de forma cíclica. Os temas são repetidos, o temário é repetido. Quando termina o temário, nós reiniciamos novamente. E estão disponíveis, sempre estarão disponíveis em nossos canais, nas redes sociais. E tem o objetivo de nos ensinar o despertar da consciência, o conhecimento de si mesmo, que é o objetivo da nossa existência. Nós viemos ao planeta para fazer um trabalho, algo muito superior. O trabalho é este: conhecer a nós mesmos. O que acontece é que formamos o ego e ao longo das nossas existências o robustecemos diariamente. Se não se trabalha, se não se elimina ego, defeito psicológico, desejo, se não se elimina, se não se faz nada, é natural que estes defeitos se robusteçam. E cada vez a nossa situação piora. E a humanidade em geral não faz nada sobre si internamente. Quase 100% das pessoas se preocupam com a parte externa. Se preocupam e se ocupam das coisas da personalidade, do ter, do poder, e nos esquecemos do ser, que é o objetivo da nossa existência. Nos reconectar com o nosso ser, com as nossas partes internas. Nós fomos expulsos do paraíso. Isto está escrito em muitos lugares, muitas pessoas falam, comentam, porém não se explica como voltar ao paraíso. Então, a forma de voltar ao paraíso é conhecendo a nós mesmos. Para retornar às nossas origens, nós precisamos nos purificar, precisamos eliminar os defeitos psicológicos, porque nesse lugar, nesse paraíso, não entra ninguém com defeito psicológico. Então é preciso eliminar os defeitos psicológicos, é preciso morrer em nós mesmos. E este foi o ensinamento, ou é o ensinamento, deixado pelo Mestre Jesus, o Cristo, há mais de 2000 anos. Porém, esses ensinamentos são deturpados, já foram reorganizados algumas vezes, porque se criam as religiões e se amputam partes vitais, partes essenciais do ensinamento. O ensinamento só vale puro, completo. E se tem conhecimento, muitos comentam
que foram feitos concílios e mais concílios, reformas e mais reformas, e com isso foram subtraídos das Escrituras partes elementares, como por exemplo o trabalho com a magia sexual. Foi tirado das Escrituras maldosamente, intencionalmente, com o objetivo de impedir que o ser humano descubra a verdade e assim alcance a liberação, chegue ao seu ser. É o mesmo que a salvação. Então, a salvação, a tão sonhada salvação e badalada salvação, não se consegue intelectualmente, não se consegue lendo, não se consegue cantando, pulando, não se consegue sendo bonzinho. É claro que temos que ser bons, mas não basta ser bom cidadão, não basta ser bom pai, bom marido, boa mãe, boa esposa. Não basta. É preciso fazer mais. A questão de ser bom é apenas um requisito para se ter oportunidade de acessar estes ensinamentos. Então, qualquer pessoa que tenha acesso a esses ensinamentos, que tenha inquietudes espirituais e encontre esses ensinamentos, e o fato de encontrar esses ensinamentos ocorre por méritos. Quem não tem méritos para encontrar esses ensinamentos não encontra, fica dando volta a vida inteira e não encontra, por alguma razão, por que não valorizou em outra existência, por exemplo, ou não está pronto para receber os ensinamentos. Enfim, existem muitas razões para que uma pessoa passe a vida inteira e não entre em contato, não receba esses ensinamentos. Então, nós que recebemos, que tivemos a oportunidade, que estamos tendo a oportunidade de conhecer esses ensinamentos, precisamos valorizar os ensinamentos e praticá-los diariamente e procurar aprimorar sempre, cada dia, através das práticas, através da reflexão. Nós vamos nos aprofundando nesses ensinamentos e vamos valorizando cada vez mais o ensinamento, porque vamos compreendendo a profundidade que são, o valor que tem esses ensinamentos. Então, nós devemos compartilhar com todas as pessoas que nós conhecemos, que nós conversamos. Devemos estar pendente e sempre comentar alguma coisa, enviar um link de alguma conferência, compartilhar o nosso contato WhatsApp, enfim, de uma forma ou de outra, disponibilizar às pessoas este ensinamento, e respeitando o livre-arbítrio, respeitando muitas coisas, não insistindo com as pessoas. Nós temos a obrigação de convidar as pessoas, mas não devemos insistir, porque o Criador nos dá livre-arbítrio e nós devemos repassar esse livre-arbítrio a todas as pessoas. Então, o tema de hoje é o tema número 10 do temário de 50 conferências, os 7 corpos.
Então, cada tema tem a sua importância peculiar. Para fazer esse trabalho, nós precisamos conhecer, precisamos saber como funciona a nossa máquina humana e por que funciona dessa forma. Para saber onde estamos localizados dentro da criação. Então, nós somos constituídos por 7 corpos. Nós temos 7 corpos. Temos 5 corpos inferiores e 2 corpos superiores. Esses 5 corpos inferiores estão em estado lunar. Isso quer dizer que são esses corpos que caíram quando aconteceu a fornicação. Se diz que o homem foi expulso do Éden pelo fato de haver fornicado. Então, éramos uno com o Pai, com os nossos partes superiores. Então, fornicamos, o nosso Pai se desligou de nós. Fomos desligados e perdemos aquela felicidade, aquele estado edênico, e ficamos convertidos em seres inferiores. Então, esses corpos eram solares, porém, com o fato de haver fornicado e continuar fornicando, até hoje, a humanidade fornica incansavelmente. Fornica. Então, o fato de fornicar agrava cada vez mais a nossa situação. Então, este ensinamento, conhecimento de si mesmo, nos entrega as ferramentas, as técnicas, para nós levantar novamente e nos reconectar as partes inferiores com as partes superiores. E para reconectar é preciso eliminar os defeitos psicológicos. E é preciso criar esses corpos novamente, porque esses corpos caíram e estão em estado lunar. São princípios. São apenas princípios de corpos. Então, nós temos o corpo físico, que é lunar. Por isso, esse corpo físico tem debilidades, tem doenças. Enfim, todas as pessoas, toda a humanidade tem um tipo de problema. E a saúde dos seres humanos está cada vez mais debilitada. Então, a causa é a fornicação. Então, esse corpo físico é lunar. Temos esse corpo débil, enfermo. Então, precisamos criar esse corpo. Precisamos torná-lo solar. Então, o corpo físico é o nosso veículo. É um transmutador de energia, de energias. Todas as energias. São 7 tipos de energias também. O corpo físico transmuta essas energias. Então, esse é o nosso veículo, é o nosso instrumento que temos, que ganhamos gratuitamente para fazer esse trabalho, para nos manifestar no mundo físico e poder fazer esse trabalho. Então, esse corpo está sujeito a 48 leis. E essas 48 leis estão representadas nos 48 cromossomos
que compõem a célula. Então, nós estamos sujeitos a 48 leis. Essas leis nos põem limitações. São as leis do mundo físico. São as leis que nós temos, que somos regidos por essas 48 leis. Então, esse corpo físico, como todos os corpos, vibram com uma nota musical. Então, são 7 corpos, são 7 notas musicais. Então, nós somos um microcosmo. Isso, muito se fala disso, que somos um microcosmo. Porém, nós precisamos compreender um pouco mais isso de ser um microcosmo. Então, este corpo está dentro do cosmos. E tudo o que tem no cosmos tem dentro do microcosmo. Então, somos um microcosmos. Então, esse corpo vibra com a nota musical Dó. Esse corpo é de natureza celular. Está regido por 48 leis. É um corpo da terceira dimensão. Isso nós todos sabemos. Então, representa a Terra. No cosmos, no microcosmos, ele representa a Terra. Então, ele é o nosso corpo que representa a Terra. Ele é gerado com a energia sexual e tem um assento no mundo físico, o assento desse corpo está no centro sexual, porque a energia sexual que deu origem a esse corpo. Então, cada corpo também trabalha com determinados hidrogênios. Então, o corpo físico trabalha com o hidrogênio 48. É o hidrogênio que ele trabalha. Então, esse nosso corpo físico é o nosso instrumento que ganhamos para fazer esse trabalho. E quando nós nascemos, quando ganhamos esse corpo, nós nos propomos a vir fazer esse trabalho. Por isso ganhamos esse corpo. Fizemos uma promessa, prometemos, nos comprometemos com os seres que regem essas leis, as leis superiores, e com o nosso Pai interno, nós nos comprometemos vir ao mundo para fazer esse trabalho. Então recebemos esse corpo e nós chegamos aqui e nos esquecemos. Então esse corpo é um presente que nós temos e devemos cuidá-lo, devemos tratá-lo bem, devemos alimentá-lo de forma correta, não privá-lo de alimentos. Então, uma pessoa que priva o seu corpo de alimentos, pessoa que exagera no seu regime, está maltratando o seu corpo físico. A pessoa que exagera na comida, come demais, também está maltratando o corpo físico. Então, os dois extremos é uma forma de maltratar o corpo físico, de mal cuidá-lo. O corpo físico é o veículo que nós temos para fazer esse trabalho. Então, a finalidade da existência é fazer esse trabalho. O fim. E o demais, o que nós precisamos fazer nesse mundo, como ter um trabalho, ter uma casa, ter algumas roupas, enfim, o que nós precisamos para existir
não é o fim, são meios para que nós possa existir e fazer o trabalho que é o fim, que é o objetivo da existência. Porém, o que acontece é que a humanidade colocou, ou coloca, a maioria dos seres humanos, colocamos os objetivos materiais como fim, como objetivo. Ter dinheiro, ter um bom casa, apartamento muito luxuoso. Cada vez a nosso desejo quer mais e mais e mais. Ter um bom carro, nada contra ter um bom carro, porém nós não devemos colocar nesses objetivos como o fim, não devemos ver, não devemos ter esses objetivos como fim. Mas, infelizmente, é assim que tem acontecido. As pessoas colocam, a humanidade tem como objetivo o ter. E o ser não se recorda, não se lembra, não dá a menor importância. Então, devemos cuidar do nosso corpo físico. Cuidar da melhor forma, porque ele é o nosso veículo, é o instrumento que nós precisamos para fazer esse trabalho, para fazer o trabalho de autoconhecimento e assim retornar ao Éden, ao paraíso. Então, o corpo físico. E temos um corpo vital. Temos um segundo corpo, que é o assento da vida. Então, esse corpo vital já não é físico, ele é etérico, é de natureza etérica. E está regido pelas mesmas 48 leis e representa as águas. Então, o microcosmos tem a terra e tem as águas. Então, o corpo vital, esse corpo etérico, representa as águas. E ele está na quarta dimensão. Ele é um corpo de quarta dimensão. Já não é palpável com os sentidos ordinários. Existem tecnologias que já conseguem ver. É a aura. A nossa aura é o corpo astral. E então essa aura envolve todo o nosso corpo. São as nossas águas. São as águas do microcosmo homem. A energia que esse corpo utiliza é a energia vital. Esse corpo gera a energia vital. E que essa energia sustenta todo o corpo físico. A energia vital é gerada, produzida pelo corpo vital. E essa energia é que vai então nutrir todo o corpo físico e toda a máquina humana. Também esse corpo trabalha com o hidrogênio 48. Ele é a parte superior do corpo físico. E ele vibra então com a nota musical Ré. E tem o assento desse corpo é no centro instintivo. No nosso centro instintivo está o assento desse corpo vital. Então, vital é vida. Então, é a vida, é o assento da vida do corpo físico. Então, esse corpo
ele está constituído de éteres. 4 éteres. São os éteres que permitem o funcionalismo, esse funcionalismo oculto do corpo físico. Por exemplo, o éter químico. O éter químico é responsável pela assimilação dos alimentos, de tudo o que nós ingerimos. O éter químico que faz esse trabalho de assimilação, de retirar o que serve e o que não serve, elimina. Então, esse processo de assimilação é de responsabilidade do éter químico. Já o éter lumínico é responsável pelas percepções sensoriais, como os 5 sentidos. Os nossos 5 sentidos são coordenados, são percebidos, nós percebemos por causa desse éter. É esse éter que nos permite ver, ouvir, sentir o cheiro, o tato, enfim, os 5 sentidos. É o éter lumínico. O éter refletor. O éter refletor está no corpo vital, é responsável pela imaginação e a vontade. Então, nós imaginamos. Quando você imagina alguma coisa, é esse éter que está proporcionando essa possibilidade. O éter refletor. Então, a imaginação e a vontade está dirigida, está coordenada pelo éter refletor. Já o éter de vida, como o nome já está dizendo, é responsável pela reprodução. Reprodução da espécie, reprodução celular, de tudo que tiver que reproduzir o nosso corpo, é responsabilidade do éter de vida. Então, esse éter é o responsável pela reconstituição de um ferimento, por exemplo. Nós fizemos um corte no dedo, no pé. É esse éter que vai reproduzir as células e vai recompor, vai repor essas partes perdidas. Então, é o corpo vital, o corpo etérico, é o corpo de 4ª dimensão. E temos um corpo astral, ou melhor, temos um princípio de corpo astral. Nós temos o corpo astral lunar e precisamos criar esse corpo. Então, o corpo vital vibra com a nota musical Ré. Então, Dó, Ré, Mi. O corpo astral está localizado aqui, o assento do corpo astral está localizado no centro emocional. Na coluna vertebral, o assento está localizado nessa região do umbigo, na altura do umbigo, na coluna vertebral. E vibra com a nota musical Mi. De natureza molecular. Então, o mundo astral é o mundo molecular, mundo das moléculas. Esse corpo está sujeito a 24 leis. Já aí, nesse mundo, no mundo astral, na 5ª dimensão, onde está esse corpo,
percebemos que as leis já foram cortadas pela metade. Então, no mundo físico, nós não podemos voar. Com o nosso corpo físico, nós não voamos. Já no mundo astral, esse corpo astral flutua, voa. Podemos viajar infinitas distâncias. Podemos ir a qualquer lugar da Terra e também a qualquer astro. Por isso o nome astral. Então, esse corpo, nós temos um princípio e devemos criar esse corpo. Devemos torná-lo solar para ter acesso ao mundo astral, à quinta dimensão. Então, esse corpo, ele governa o fogo. O nosso fogo interior, todo o nosso fogo é governado por esse corpo. Então, ele trabalha com o éter, o hidrogênio, com o hidrogênio 24. O hidrogênio 24 é o que esse corpo utiliza. Ele utiliza o hidrogênio 24. Então, nós não temos esse corpo, nós temos um princípio. Perdemos esse corpo por causa da fornicação. Então, para criá-lo, vai ser criado no sexo, com o sexo. E o sexo sem fornicação, é entre um polo positivo e um polo negativo, entre um homem e uma mulher, em fidelidade, castidade e amor. Então, nessa quinta dimensão, nós temos também o corpo mental. Por isso nós pensamos. E os nossos pensamentos são invisíveis. Ninguém pode ver os nossos pensamentos, nem mesmo nós podemos tocar os pensamentos. Porém, os pensamentos estão aí. E eles estão nesse mundo, na quinta dimensão, numa parte superior da quinta dimensão, que é o mundo mental. Esse corpo, então, vibra com a nota musical Fá. E está localizado, o assento dele está no centro intelectual inferior, na altura do coração, que é o centro do microcosmos. É o sol do microcosmos. Então, vamos observar que abaixo dele temos 3 centros. 1, 2, 3. E acima também temos 3 centros. 1, 2, 3. Então, esse é o centro do microcosmo. E está também governado por 12 leis. Esse corpo, esse mundo, é regido por 12 leis. São cada vez, quanto mais se sobe nas dimensões, quanto mais se aprofunda ao nosso interior, as leis vão diminuindo, vão sendo cortadas pela metade. Vamos percebendo aí que aqui são 48, 24 e aqui já são 12. E o próximo já serão 6. Então, esse corpo tem o assento aqui, nessa região, na coluna vertebral, na altura do coração. Ele vibra com a nota musical Fá. É de quinta dimensão. E a energia que ele utiliza é energia mental. Energia mental. E o hidrogênio é o 12. Hidrogênio 12. Então, nós
vamos ver mais em outra conferência um trabalho que nós temos que fazer, fazer com que cada centro, cada corpo utilize a sua energia correspondente, que é para então poder criar esses corpos. O material para criar deve ser um material adequado. Cada um deve trabalhar então com o seu hidrogênio. E já temos então o corpo causal. Então aqui a energia é energia intelectual, energia mental, está no centro intelectual, nosso centro intelectual. Os pensamentos são gestados aqui. E podemos dizer que o cérebro na cabeça é um monitor, onde nós podemos ver instintivamente, abstratamente, ver os pensamentos. Então, quando isso fica cortado, quando alguém sofre algum acidente, os pensamentos são gerados, porém não são vistos, não são percebidos, porque a forma de conexão fica então desconectada da mente por algumas causas. Então o próximo corpo é o corpo causal. Então este corpo mental também não temos um princípio lunar e precisamos criar de forma solar e vamos criar no sexo. Então o corpo causal está localizado aí na altura da laringe, na coluna vertebral. A base, o centro desse corpo é na altura da laringe e vibra com a nota musical Sol. E a energia que ele utiliza é a energia motora, a energia motriz. Está regido por 6 leis, já a metade do corpo mental. 6 leis regem esse corpo causal. Esse corpo também temos que criar, nós temos um princípio. Esse corpo, ele governa o éter. Ele governa o éter. E utiliza o hidrogênio 6. O hidrogênio 6. Esse corpo utiliza o hidrogênio 6. Nós não temos esse corpo, nós temos um princípio desse corpo causal ou corpo da vontade. Precisamos criar esse corpo também na magia sexual. No correto uso da energia sexual, nós vamos criar esse corpo para ter acesso a essa dimensão. Então, se nós criamos o corpo astral, temos acesso ao mundo astral. Criamos o corpo mental, temos acesso ao mundo mental, conscientemente. Criamos o corpo causal, teremos acesso ao mundo causal, o mundo das causas naturais. É onde vamos investigar, perceber as verdades de cada dimensão. Tudo que acontece no mundo físico, primeiro acontece nessas dimensões. Então, se nós temos acesso a essas dimensões, nós vamos saber da verdade, e não por ter lido em livros, não por ter alguém nos dito, e sim, nós vamos na origem, na causa, na origem da verdade. Então, esse corpo
domina o Akasha. Então, o Akasha é o arquivo da natureza. Todo o que aconteceu na natureza em todos os tempos, quando alguém cria esses corpos, chega a criar o corpo causal, ele já tem acesso a esses arquivos e pode investigar o passado de toda a humanidade, o passado do planeta, desde o início do planeta, enfim, tudo está arquivado aí. É o arquivo, o Akasha, o arquivo da natureza. Então, vai ter acesso a esses arquivos e vai, então, adquirir o conhecimento verdadeiro. Porque se nós conhecemos nós mesmos, nós vamos conhecer o universo. Então está dito: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então, se nós vamos morrendo psicologicamente, vamos nos conhecendo e criando os corpos, nós vamos ter acesso a esses mundos e vamos conhecer esse universo. Então, esse corpo utiliza a energia motora e o hidrogênio 6. O hidrogênio 6. Nós não temos e temos que criar. E esses outros corpos, esses dois, é o corpo búdico e o corpo átmico, não caíram com o evento da fornicação. Não caíram porque se desligaram. O nosso ser desligou para preservar. Se não se desliga, cairiam todos. Mas isso já está previsto, já estava previsto. É assim, e quando o homem cai, quando o ser humano cai, se degenera, é separado, é desconectado das partes superiores. Então, a humanidade caiu, mas não caiu tudo de uma vez. Foi caindo aos poucos. As pessoas foram caindo aos poucos. Cai um aqui, outro lá. Enfim, foram caindo. Não é que a humanidade foi varrida do Éden. Foram sendo privados de viver no Éden conforme uma pessoa fornicava. Então fomos sendo excluídos, nos tiraram a permissão de acesso ao Éden. Então, para readquirir esse acesso ao Éden, nós precisamos criar esses corpos. E para criar esses corpos, precisamos morrer psicologicamente e precisamos trabalhar corretamente com a energia sexual. E um terceiro fator é levar esse ensinamento a outras pessoas, de graça, gratuitamente, sem pedir nada, sem esperar nada, completamente desinteressado. Então são os 3 fatores para a revolução da consciência, que é o nascer, o morrer, que é eliminar os defeitos, e o sacrifício. O nascer é criar os corpos. E não se nasce intelectualmente. Não se nasce de novo intelectualmente. Então, se nasce na prática. Se nasce praticando os 3 fatores. Praticando a morte, o nascimento e o sacrifício. Então, o próximo corpo é o corpo búdico. Ele vibra então com a nota musical Lá. De natureza magnética. Os prótons. Quanto mais se aprofunda na molécula, vai se aprofundando e chega então, esse corpo são os prótons.
Então, aí está os prótons, é de natureza magnética. Está na sexta dimensão. Na sexta dimensão está esse corpo búdico. Então, esse corpo búdico é a nossa alma divina. É a nossa alma. É a alma divina. Então, aqui é a alma humana. E quando se reconecta, quando se faz o trabalho aqui, se reconecta com a alma divina, e que será então o espírito. Isso na próxima conferência vai ser tratado dessa parte. Como se fabrica alma e espírito. Então, o corpo búdico, ele é de sexta dimensão. E também esse corpo, nós temos. Esses corpos está completo em todos os seres humanos. O que acontece é que estamos desligados pela fornicação. Então, deixando de fornicar e transmutando as energias, vamos reconectar, vamos reconquistar esse estado. E o último corpo é o corpo átmico, é o nosso íntimo, é o próprio íntimo. Então, esse corpo búdico vibra com a nota musical Lá, já o íntimo com a nota musical Si. Então, de Dó a Si. O nosso íntimo vibra com a nota musical Si. Então, é o mais baixo que o íntimo pode descer. É aqui. Ele não pode vir mais. Eles podem vir até essa sétima dimensão. Então, aqui é sexta, aqui já é sétima dimensão. O corpo átmico já está na sétima dimensão. Esse corpo é de natureza lumínica e fotônica. Está regido por três leis. Aqui por 6 leis. Esse então está regido por 3 leis, porque aqui ele saiu do absoluto e se desdobrou em 3. Se desdobra no Pai, no Filho e no Espírito Santo. São as 3 leis que regem esse corpo. Então, ele é o corpo de sétima dimensão, é o nosso íntimo. E está na glândula pineal. O assento desse corpo está na nossa glândula pineal. Já o corpo búdico está, o assento dele é na glândula pituitária ou hipófise. Esse corpo está então completo, está pronto, está nos esperando. Esses 2 corpos estão nos esperando. Nos espera aí, nessa dimensão. Nos enviaram ao mundo físico e estão aguardando que nós retorne à casa do Pai. Então, o bom filho retorna à casa do Pai. Então, o bom filho trabalha sobre si, elimina os defeitos, nasce e retorna ao seio do Pai. Então, para reconectar, para fazer essa reconexão, é preciso então trabalhar com os 3 fatores. Não basta um fator, não basta 2, são 3 fatores para a revolução da consciência. Os 3 fatores então são
Repetindo, o nascimento, que é sexual, a morte psicológica, eliminar os defeitos psicológicos, morrer em si mesmo, através da autoobservação, descobrir o defeito atuando em nós ou querendo atuar, descobrir o desejo e eliminar com um pedido de morte a nossa Mãe Divina Kundalini. E o terceiro fator é o sacrifício pela humanidade, que é entregar o ensinamento gratuitamente. Então, a prática sexual é feita, só pode ser feita entre um polo positivo e um negativo. É impossível que dois polos iguais possam criar algo. A própria energia elétrica, se tivesse um polo só, nós estaríamos no escuro, não estaríamos podendo fazer essa transmissão. Então, toda criação precisa de dois polos. As plantas precisam. Para germinar uma planta, não pode ser híbrida. Uma semente híbrida não germina, como o milho. O milho que se planta e colhe por esses tempos é híbrido. Você planta e colhe, mas aquele milho que se colhe não germina, porque ele só tem um polo. E isso, para a nossa alimentação, já não é completo também. Então, a nossa alimentação deve ser a mais pura possível. Alimentar o nosso corpo físico da forma mais pura que nós possamos. Para praticar a magia sexual, então, é preciso dois polos, o polo negativo e o positivo, um homem e uma mulher. Em matrimônio perfeito, que os dois conheçam o trabalho, os dois conheçam esses ensinamentos, saibam o que fazer para saber como fazer. Então, essa prática é feita à noite, a união do homem e a mulher é união natural, órgão masculino no órgão feminino e sem derramar a energia sexual, e a mulher sem chegar ao orgasmo. Então, para fazer essa prática, precisa de alguns requisitos. Isso nós temos um documento PDF que nós podemos enviar para qualquer pessoa que nos escreva, que nos contate. Então, aí nesse PDF se explica detalhadamente como se faz essa prática. É através da respiração. Se conecta o homem com a mulher e com a respiração se inala, cada um faz o seu processo. Então, inala pelas fossas nasais, imagina que esse ar desce aos pulmões, desce até as glândulas sexuais e retém esse ar, retém a respiração, enquanto imagina que uma energia, um fogo, sobe pela coluna vertebral. Na verdade, essa energia sobe pelos canais de Ida e Pingala. Mas para facilitar a nossa concentração, nós imaginamos que sobe pela coluna vertebral e chega até o entrecílio. E então, quando chega aqui, nós exalamos e mantralizamos
a letra I, o mantra I. Então é inalação, imaginando que o ar desce até as glândulas sexuais, retenção, imaginando que essa energia sobe pela coluna vertebral, chega até a raiz do nariz, e quando chega aqui, se exala pronunciando o mantra I, alongado. E outra vez, inalação, imaginando que o ar desce, chega às glândulas sexuais, retém, imagina que sobe, chega até a glabela, e ao exalar pronuncia a outra letra, alongado. Outra inalação, imaginando, outra retenção, imaginando que sobe, chega até a raiz do nariz e exala, pronunciando a terceira letra do mantra, O. E isso pelo tempo que o casal conseguir permanecer conectado, transmutando energia. O importante, o indispensável é que se separem e se desconectem sem perder a energia, sem chegar ao orgasmo e à ejaculação. E com isso vai criar os corpos, vai regenerar o corpo físico, o corpo vital, vai criar o corpo astral, o mental e o causal. Então, quando se cria o corpo causal, se cria então a possibilidade de se reconectar com o Pai, com o Ser. Então se reconecta novamente com o nosso ser. Porém, é preciso eliminar os defeitos, é preciso criar os corpos. E é preciso, para morrer, para eliminar defeitos, para criar os corpos, é preciso trabalhar com os 3 fatores. É preciso ajudar outras pessoas. Então, daquilo que se dá, se recebe. Então, o nosso contato está aí na descrição do vídeo. Um link que leva ao grupo no WhatsApp. E o nosso telefone, nós gostamos de deixar aqui mais exposto. Então, o nosso contato, WhatsApp ou Telegram, é 55, o Brasil, 62, a região, 991-92-9355. Sejam todos bem-vindos e eu me chamo Pedro. Muito obrigado e até a próxima.